perguntando qual que é o nome da irmã, qual que é a sua idade e o estado que a irmã mora. Meu nome é Rosana, tenho 39 anos e moro aqui no estado do Paraná. E em quanto tempo a irmã conseguiu aprender o seu primeiro hino com as técnicas do método OZ6M? Tocar com o metrônomo certinho para mandar para avaliação foi mais ou menos uns 25 dias. Mas com 22 dias eu já estava conseguindo assim tocar, mas ainda não estava ajustado o metrônomo, ainda escorregava um dedinho e outro, mas aí com uns 25, 26 dias, se eu não me engano, eu já consegui ajustar com o metrônomo e mandar. Nossa, foi rápido! Quando eu começo, eu quero terminar. Falei pra minha filha, a gente já tá virando madre, de tanto que a gente tá benzendo na casa, porque eu fiquei empenhada nisso, dar uma limpadinha daqui, ela lavava o banheiro do jeito dela, limpava uma mesa, fazia um arroz rapidinho, foi tudo assim, sabe? Falei, meu marido, esse mês você vai sofrer, mas aguenta que passa. Colocou a família para trabalhar para você poder se empenhar nos estudos. Já coloco, né? Porque eu trabalho fora o dia inteiro e eles me ajudam muito. Mas aquele mês eu coloquei um pouco mais. Ai, que bacana. E me fala, irmã Rosana, a irmã começou do zero absoluto? A irmã já tinha algum conhecimento antes de você conhecer o método OZ6M? A irmã já sabia alguma coisa? Me conta um pouquinho como que era antes e quais que eram as suas principais dificuldades. Irmã, eu me considero do zero. Por quê? Quando eu tinha uns 14 anos, eu morava em São Paulo, tá? Eu morava aí em São Bernardo. E daí a gente mudou aqui para o Paraná, eu tinha uns 16. Aí eu fui na casa da minha tia e minha prima estava aprendendo, mas acho que ela também não terminou. Daí ela me deu uma noçãozinha lá das notas, né? Escreveu no inário para mim, eu tenho até ele até hoje. Tinha 14 anos, já faz mais de 24 anos. Aí ela escreveu as notas, aí daí para frente, vê se dá para ver. Aí tá tudo escritinho, sabe? Aí eu pegava essas notas no teclado e ali eu reproduzia, né? Mas assim, não sabia nada de nada, não sabia contar, nem sabia que tinha contagem de tempo, ainda eu pensava, nossa, como que as irmãs sabem o ritmo? Como que as irmãs sabem dar esse ritmo? Porque assim, eu pegava lá o 4, 5, 7, que é um que eu gosto muito, e que eu tinha o meu ritmo na minha cabeça, né? Então aí ali, dedilhava as notas ali com a mão esquerda, dava aquele sonzinho lá, já ficava feliz, né? Mas isso foi durante esses 25 anos, né? E aí no inário 4, porque eu não tinha nem o 5, né? Porque aí mudou tudo, eu falei, se eu já não sabia com 4, nem eu vou pegar inário 5, vou deixar. Mas assim, eu não usava frequentemente. Isso aqui, quando dava aquele desejo lá, eu ia lá, tirava o teclado, mexia um pouquinho, guardava de novo em cima do guarda-roupa. E eu guardei de recordação, assim, ele é todo escrito, mas assim, eu não tinha noção de nada, eu sabia as 7 notas musicais, né? Que faz parte do nosso dia a dia, né? Às vezes, até nenhum estudo, nenhuma palestra que a gente vai, às vezes eles até usam as notas musicais, então eu sabia, eram as notas musicais, né? Só. Uau! E a irmã, então, começou do zero, tudo... Até pior do que o zero, né? Porque eu fazia essa cagada aqui, né? Desculpa a palavra. De pegar ali a nota e ficar ali fazendo o que eu não sabia, né? Aquela primeira semana eu fiquei até envergonhada, né? Quando a irmã começou a falar que não façam isso, gente. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô pior que o zero, tô zero negativo, então. Começando do zero negativo ainda. Nossa. Não tem noção nenhuma, irmã. Mas, ó, à vontade mesmo. Começou do zero, em 25 dias tocou seu primeiro hino. E quantos hinos que a irmã tá tocando hoje dentro do curso? Irmã, já encerrei o terceiro. Eu comecei o desafio lá, o do 454 que a irmã postou lá. Aí eu fiz o solfejo, até eu postei lá na comunidade o solfejo e o treino do compasso, né? Eu postei lá. Agora eu tenho que começar a pegar o hino agora para começar, né? Ver os vídeos da irmã, da explicação do hino para começar. Eu quero até o dia 31 entregar. Uau, que legal. Eu acredito que eu vi o seu vídeo, então era o seu que eu tinha visto lá na comunidade. Eu não pus o rosto, eu morro de vergonha de mostrar meu rosto, de gravar eu falando. Tinha até que tirar a voz de vergonha. Eu não coloquei o rosto, mas eu coloquei a voz. Tranquilo. E me conta um pouco como que foi que a irmã conheceu, né, o método OZ6M. Irmã, eu falo assim, ó, foi uma resposta de Deus. Eu falo que foi, porque até em janeiro eu entrei em contato com uma irmã de Maringá. Sabe aqui em Paysandu, eu moro em Paysandu, né, do ladinho de Maringá. Não sei se a irmã conhece Maringá, já ouviu falar, né? Maringá é mais
comum, né? Paysandu, o povo nem sabe que existe. É um time, eu acho que Paysandu. Daí, as irmãs aqui também dão, né? Tem até uma conhecida, meio parente, assim, meio parente distante da minha sogra lá, que também dá aula. E daí só que assim, eu acabei não tendo assim, essa afinidade de ir atrás delas, e muitas pessoas começou com elas, parou, aí eu falei, deixa como tá, né? Daí, até em janeiro, eu falei com uma irmã de Maringá, falei, de repente, né, o método dela pode ser diferente, aí perguntei quanto que tava, né, a mensalidade, R$200, irmã, por mês, R$200 por mês, uma vez por semana, 1 hora de aula. Aí perguntei, assim, porque eu vi ela postou no Instagram algumas coisas lá, né, então, assim, mesmo que eu não tava, né, assim, eu sempre ficava no Facebook, lá no Marketplace, olhando o órgão, sabe? Eu tinha esse vício de entrar lá e ficar olhando o órgão, porque eu falo, um dia eu vou comprar um, né? E aí apareceu a propaganda lá da semana, do 0 a 6 meses, né? Aí quando eu vi aquela propaganda, eu falei, meu Deus, será? Aí meu marido também usa o mesmo Facebook que ele também viu, e me mandou também. Ele incentiva, né? Ele ficava falando, né? Vai aprender. Eu falava, mas como, que hora? Eu tenho que sair de casa, eu tenho que deixar as meninas, nossos horários não batem, eu trabalho de dia, ele trabalha da tardezinha até a noite, então eu chego, ele já não tá, então assim, aquela rotina meio difícil, né? Mas eu sempre ficava assim, de olho, né? Tentando achar uma oportunidade. Aí um dia eu pensei, eu não lembro se eu comentei com ele, mas eu pensei assim, eu falei, nossa, né, eu fiz graduação à distância, eu já fiz pós à distância, eu falei, nossa, mas será que não existe nenhum curso que a gente consiga aprender pelo menos os hinos da igreja pra gente tocar em casa, assim, que seja online, né, que eu não tenha que sair de casa, que eu não tenha que ir na casa das irmãs todo dia, porque minha preocupação era pequenininha, né. Aí, nossa, irmã, daí apareceu a sua propaganda, eu falei, nossa, será? A gente fica meio assim, né, porque tem tantas propagandas, tantas coisas que é golpe, né. Aí meu marido me mandou também, eu falei assim, você acha? Ele falou assim, sei, eu tô te mandando o que eu vi aqui. Eu falei assim, não, vou me inscrever, vou entrar para ver. Se estiver pedindo documento, estiver pedindo alguma coisa assim que eu ver que não é normal, nem vou entrar. Daí eu vi que só pediu o e-mail, né, um contato. Aí eu falei, vou me inscrever. Daí eu mandei para minha irmã, para minha cunhada, né, para elas me inscrever também. Aí vi que não pedia nada demais que a inscrição. Aí participei da semana, né, não consegui participar de todas as lives ao vivo. Aí quando eu fui ver as lives, todas as lives lá depois, já tinha saído. Eu consegui ver acho que umas 4 só, depois eu não consegui ver as 10, né? Mas mesmo assim, aí eu acompanhei a semana, que teve aquelas lives antes, né? Da semana. Aí eu consegui acompanhar acho que umas 4, né? Eu já gostei. Aí depois eu participei da semana e eu amei. Foi assim que eu conheci. Aí você assistiu a primeira aula, a segunda? Aí, nas lives antes da semana, eu não consegui ver todas, mas as aulas eu assisti você todas. Viu? Conseguiu praticar também, Ju? Sim, pratiquei, postei na comunidade. Aí eu falo foi uma resposta de Deus, sabe? Porque assim, em janeiro eu tinha ido atrás, e aí eu vi que não ia dar. Falei, não vai dar. Falei, por enquanto vai dar, porque eu trabalho em 2 lugares. De manhã eu trabalho em Maringá, à tarde eu trabalho aqui em Paysandu. E aí tem a criança, né? Tem casa, tem toda essa nossa rotina, a gente acaba, né, fazendo assim o que é muito necessário, né? Assim. Me conta então um pouquinho, já que você começou a falar da rotina, como que é para você estudar? Porque trabalhei em 2 lugares, uma filha pequena, como que é isso para você? Desafio, é um desafio, irmã. Agora mesmo minha irmã viu, né? Eu fecho a porta, ela bate. Mãe, que essa porta ela não consegue abrir, senão ela já abria. Mas ela não consegue abrir, ela fica batendo, chamando. Então, a hora que eu tô em casa, ela exige muito. Aí tem dia que ela chora muito. Aí tem a hora que eu tenho que parar. Eu não consegui ainda, se falar a verdade, eu assisti a aula da Armandi sobre planejar lá, né? Tanto tempo por dia. Eu não consegui, porque assim, no desafio eu queria pegar o máximo que eu podia. Mas tem vezes que eu chego na hora do almoço, eu vejo que ela tá tranquilinha, eu até dou uma praticadinha na hora do almoço, antes de trabalhar rapidinho, faço um exercício, né? Se foi algum hino que eu fiquei enroscada em alguma parte, eu sento rapidinho na hora do almoço, faço, porque aí na hora do almoço eu chego, às vezes ela já almoçou, tá tranquilinha, sentada com o celular assistindo. E o desafio maior hoje é conciliar tudo isso, né? Hoje mesmo eu tenho que fazer coisa do meu trabalho. Seu tempo oportuno, né? Você, tipo assim, não, eu fico 1 hora direto. Você não tem como ficar 1 hora direto. Não, às vezes eu consigo, sabe? Quando meu marido tá em casa, às vezes minha filha tá naquele dia, a minha adolescente, eu tenho uma adolescente, né? Eu falo da minha filha, mas não falei que, né, eu tenho adolescente. Às vezes ela chega da escola inspirada e ela vai ali na rua brincar com os colegas, daí eu aproveito. Ela vai, leva, eu falo, mas você leva a pequena. E cuida dela, cuidado com os carros, né?
E aí ela fica aqui na frente brincando com os colegas, leva a pequena, e é o momento que eu tenho de aproveitar bastante. Aí às vezes também a gente tem uma chácara aqui, próxima aqui de Maringá ali, aí às vezes a gente vai pra lá, eu levo o teclado, aí lá ela fica mais distraída, lá às vezes minha sogra vai mais gente, ela fica por lá, e eu aproveito e mando ver. Um dia, quando eu tava no desafio, a minha sogra falou assim, vamos lá na chácara fazer um frango com comida. Eu falei, você vai fazer? Ela, vou, então vamos. Aí ela ficou na cozinha o dia inteiro, eu fiquei o dia inteiro lá, treinando, que eu ainda tava na parte de treinar as aulas lá, né? Fiquei o dia inteirinho lá, treinando. Porque se eu for esperar, dá tempo, não dá. Então tem que, assim, às vezes eu tô fazendo janta, eu tô vendo vídeo, né, assim, não que eu vou ver e eu vou conseguir captar tudo. Pelo menos assim, eu tô tendo aquele primeiro contato, segunda vez que eu for ver, já vai ficar mais claro, né? Então se eu ver 1, 2, até 3, cada vez que eu ver, já vou estar familiarizada, né? Nossa, que incrível isso, muito legal saber. E isso é bom, né? Porque às vezes as pessoas não sabem usar esse tempo oportuno. Acho que tem que ser perfeito, ter aquele tempinho para sentar e para estudar. Só que a vida nem sempre é assim, né? Não dá. Aqui eu não tenho tempo perfeito. É os imperfeitos mesmo que eu vou encaixando ali. E mesmo assim, 25 dias já tá tocando. Que incrível saber disso. Aí eu peguei firme também. Fiquei bastante em casa, que choveu bastante. Peguei firme, foi onde eu consegui tocar já o segundo. E agora eu terminei o terceiro. Porque como eu não tinha noção nenhuma, né? Não tinha noção nenhuma, né? Então, assim, quando começou o desafio, eu tinha pego lá aquelas primeiras aulas lá, né? Que é mais aquecimento, né? Então, assim, eu não tinha chegado em contagem de nota, não tinha em contagem de tempo, eu não tinha, assim, ainda eu não conseguia ler a partitura, né? Assim, a da clave de sol, mais ou menos, muito pouco. Porque assim, eu tinha o calendário escrito, então eu nunca gravei, eu não sabia qual era o ciclo, porque era escrito, eu não olhava na nota, eu olhava no escrito, né? Então quando eu ia lá dar uma dedilhadinha, irmã, nossa, eu fico até com vergonha de contar essa. Aí quando eu ia lá, eu não olhava na nota, eu olhava no escrito, que eu não sabia, eu olhava no escrito, né? Então eu ia no escrito ali, e eu sabia que tinha o bemol, existia o bemol e o sustenido, que o meu marido um dia falou, né? Você tá fazendo aí, isso aqui é sustenido, isso aqui bemol. Eu falei assim, o que é isso? Falei, deixa quieto, vou guardar. Eu guardava. Aí pegava, às vezes minha filha pequena via, quero mexer, mãe, dava pra ela, aí eu não aguentava, ia lá, pegava o binário, dava uma dedilhada lá, mas assim, eu falava, será que eu vou conseguir? Porque, né, assim, eu comecei com 0 negativo, né, então, eu assim, eu fiquei meio assim, eu falei, mas eu vou tentar, e assim, a minha proposta era conseguir, né, eu vou até onde eu puder pra conseguir, mas se eu ia conseguir ou não, eu já não tinha certeza, né, então eu falo assim, foi uma resposta de Deus na minha vida, porque, falou assim, ó, você não queria, tá aí, agora vai e faz. Eu me senti assim, você não queria, tá aí, agora você vai fazer. A oportunidade está aparecendo na sua frente. Agora você não tem mais desculpa, agora eu não tenho que te impede. Vai, faz, se vira nos 30. Que nem legal. quando é meia-noite às 6, vai, faz. Uau. E a irmã então não teve medo de entrar, não teve nenhuma insegurança? Assim, no começo, igual eu falei, quando eu vi lá a propaganda, eu tive receio, né? Mas eu entrei, participei, eu vi que era real, e falei, meu marido, é verdadeiro, a irmã existe, a irmã não existe, ela aqui, tá contando da vida dela, né, falei do seu testemunho de, né, que a irmã começou, foi muito difícil, que uma pessoa chegou, falou que você não ia aprender, que era para parar, né, assim, isso aí eu lembro muito, assim, disso, sabe, assim, e aí eu falei pra ele, nossa, muito bonito, assim, toda a história da irmã é muito bonita, falei pra ele, assim, eu vou fazer, e ele me incentivou, ele falou, não, faz, assim, tem uma coisa que ele não reclama, se eu sair, deixar as meninas sair, demorar, ele fica lá mandando mensagem, tudo assim, uma coisinha se implica, mas tem uma coisa que ele não implica quando eu tô estudando. Isso ele não, hoje mesmo, se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa, minha filha tava aqui perguntando. Mas como eu falei que era com você, que ele já catou ela, já saiu, tá bem lá quietinho. Que legal. E, irmã, você imaginava que em 6 meses, né? Porque eu falo, você vai aprender a tocar órgão em 6 meses, mesmo que você esteja começando do zero. E quando você ouviu isso, você acreditou, né? Como que foi? Você acreditava que seria possível isso também para você? Igual eu falei, no começo eu desconfiei de tudo, né? Aí depois, assim, conforme eu fui acompanhando, né? Acompanhei aquela primeira semana,
Eu já tirei tudo os escritos. No teclado também tá escrito, viu? Até é pior do que a irmã imagina. Você é a irmã que escrevia tudo no teclado. Eu tinha as notas lá no teclado, todas as notas lá no teclado. Na primeira semana eu já até arranquei, né? Tem um vídeo lá no Facebook, acho que era na outra comunidade. Um vídeo é uma foto do cantinho de estudos, que se a irmã pegar lá, se a irmã tem acesso, vai ver. Eu tenho até essa foto aqui. Tem o dó, não tem o ré, aí tem o mi, eu já tinha tirado alguma no começo. Aí no final da semana eu já tinha tirado tudo. Meu marido falou, nossa, você tirou as notas do teclado. Eu falei, tem que tirar nessa irmã, ver. Eu não tô aí, mas eu tô vendo, hein? Eu tô vendo. Eu falei assim, eu tenho que ficar postando vídeo. Se as irmãs veem eu postando com essas notas que não dá, eu falei, agora eu vou ter que aprender. Eu falei, agora não tem por que eu deixar esses escritos. Já escondi o Nário 4, tá escondido. Agora, você olha pro teclado, você consegue enxergar todas as notas. Não, agora eu não preciso mais. Já limpei, até as colinhas ficou. Isso aí. Fiquei feliz. Especial, viu? Esse conhecimento, assim, essa oportunidade, né, de conhecer o método, para mim foi uma forma, assim, muito especial. Eu falo, foi uma resposta de Deus para mim, porque é muito tempo, né, já desde os meus 14 anos que eu tive essa vontade, não tive, né? Aqui, quando eu mudei para cá, aqui na igreja não tinha gente. Tem de alguns anos para trás que abriu a gente aqui, e quando eu procurei saber, era só mocidade que aceitava. E ainda assim, eu tentei falei, eu já tô velha mesmo, acho que pra mim já não dá, vou tentar inserir minha filha, pelo menos ela tocando eu já vou ficar feliz, né? Aí fui procurar a vaga pra ela, a irmãzinha tava lá, deu a mínima, falou que não tem, irmã, tem filha, irmã, não tem, nem tchum. Aí já também nem fui atrás. Aí eu falei pra ela, você tem interesse? Ela falou assim, não tem. Minha filha é bem assim, sabe? Bem... Assim, tá até difícil levar pra igreja, mas tô levando ainda. Tem 14, falei pra ela, enquanto você tá aqui, vai comigo. Mas ela não tem muito interesse, infelizmente, mesmo indo desde pequenininha, mesmo sempre, sabe, levando desde pequenininha, mas a minha família é muito oxigenada nessa parte, né? Uns é, outros não é. Então acaba, né, ficando assim mais favorável para as coisas do mundo, né? Mas eu tô ali na luta. Aí eu falei assim, vou realizar meu sonho nela, né? Mas também não foi, não deu. O sonho é seu, né? Então, né, eu vou realizar nela, se ela fizer, eu já tô feliz, né? Porque eu achava que não ia, mano. Eu achava que eu não ia um dia chegar a conseguir. Pra mim, assim, já tinha meio que perdido as esperanças, né? Ainda assim, eu pensava, igual eu falei, né, em janeiro mesmo, eu conversei com a irmã lá que dava aula, perguntei. Eu ia assuntando daqui de lá, mas eu falava, eu acho que não é pra mim, não. Se até agora não foi, não vai ser. Eu pensava assim, sabe? Mesmo que eu tinha aquela vontade, às vezes quando eu ficava lá olhando o órgão lá, que vendia lá, e aí mesmo assim eu falava, acho que não vai ser, não. Não foi até agora, não vai ser. Já passou, já era, já passou a minha idade. Eu pensava assim. Você tinha algum medo dessa questão de começar também com o teclado, porque você não tem o órgão, você falou que pesquisava bastante órgão, né? Eu tinha o desejo, assim, mesmo que eu não tinha aprendido, eu tinha o desejo de ter o órgão ali, e eu falava, um dia, né, quem sabe, né, e assim, eu sempre tive o desejo de tocar, mas não, porque eu já fazia aquela besteira de tocar lá no órgão, né, de reproduzir no teclado, então eu via que dava, né, então eu não tive esse medo não, né, eu via que dava o somzinho ali para enganar, eu via que dava, então dá certo, e aí depois a irmã também explicou muito bem lá na live, deixou bem claro, né, isso era mito que dava, né? A irmã também não teve esse conhecimento lá quando começou, foi o que dificultou muito, né? Então, assim, aquela semana lá semana do 0 a 6 meses lá, nossa, foi muito esclarecedora, não deixou dúvida, né? Não deixou dúvida, assim, da gente iniciar com o que tinha, né? Eu vi as irmãs lá que iniciou com papelão, eu falava, ainda tô com lucro, né? Porque as irmãs iniciou no papelão, eu ainda tem o somzinho aqui do teclado, né? Na comunidade. É muito então, bom quando a gente está na comunidade, né, do evento, porque você vê outras irmãs com situação mais desafiadora do que a sua ali. Eu não sei se eu conseguiria, se eu não tivesse pelo menos no teclado, eu não sei se eu ia conseguir fazer ali no papelão. Eu não sei, eu falo assim, nossa, será que eu conseguiria fazer no papelão ali? Não sai nem um somzinho. Assim, muita gente não dá nem valor pro teclado, né? Que tem, que às vezes tá guardado em cima do guarda-roupa. Esse mesmo aqui era do meu marido antes dele casar, que já faz 20 anos quase que a gente casou. Era da irmã dele, que a irmã dele também na época que tentou,
E aí ela quis vender, ele não deixou ela vender, ele comprou dela, guardou, aí eu casei, a gente já tinha, e eu segurei também, não desfiz, guardei, ele ficou mais guardado do que fora, mas hoje tá sendo assim, né, tudo pra mim, né? Olha só, que Ficou incrível. conservadinho, guardadinho. E, irmã Rosana, eu queria saber qual que foi a sensação, o que você sentiu quando você conseguiu finalmente tocar o seu primeiro hino? Como que foi para você? Foi uma... dá nem pra explicar, né, irmão? Porque assim, de repente eu não sabia nada, eu sabia zero negativo. De repente eu tava tocando um hino, eu falo, nossa, não acredito que eu tô tocando um hino, né? Não no órgão como eu gostaria, mas assim, tocando e sabendo o que eu tava fazendo, né? Sabendo, entendendo, sabendo a contagem de tempo, né? Sabendo que era um sistema, sabendo que existia, porque eu não sabia que existia clave de sol e clave de fá, nem isso eu sabia, né? Então, assim, você fazer uma coisa tendo noção do que você está fazendo, né? Eu mandei para avaliação, a irmã falou que estava certo, né? Ajustei alguma coisinha que ela pediu. Eu falei, nossa, assim, é incrível, né? Assim, você do nada. Aí eu já mandei para todo mundo, mandei para minha irmã, mandei para minha cunhada, mandei para meu marido, falei, olha, eu consegui. Nossa, como que você conseguiu rápido assim? Porque, né, eu já tinha comentado com elas, né? E elas ficaram, assim, bem impressionadas, assim, até mais do que eu, né? Porque, né, assim, eu não sabia nada. De repente eu toquei e elas viram tocando, para elas, assim, já é muita coisa. Para quem não sabe nada, é muita coisa, né? Eu falei para elas, assim, é só o começo. Mas, assim, eu fiquei muito feliz, muito, já saí mandando para todo mundo. E você, assim, quando surgiu esse desejo no seu coração, você ainda era jovem? Foi na infância? Eu tinha 14 anos, né? Quando eu até ganhei esse cenário 4 aqui, que eu escrevi ele todo, eu tinha 14 anos, eu morava em São Paulo. E tudo que você fazia, você falou, você foi um pouco cruel com você, né? Aqui, ó, falando que você começou do zero negativo. Mas eu não sei se você também vai concordar comigo, porque talvez tudo que você estava fazendo antes, que você estava errando, que você falou que foi do zero negativo, você não sabia, né, que você estava fazendo. Não sabia nem o que eu estava fazendo, né? Eu só estava ali reproduzindo umas notas ali, né? Eu não tinha noção que isso podia virar um vício, né? E futuramente até prejudicar, mas então eu fazia o que tinha, quando me dava aquela vontade, era o meu jeito de ir lá e fazer alguma coisa para passar a vontade, né? E olha só, né, a importância, o quanto que você já evoluiu, entendendo o que não era certo fazer. Só da gente saber as coisas erradas que a gente está fazendo e saber corrigir, já faz a gente avançar muito, né? É, verdade. Eu falo isso e confirmo isso que a irmã tá falando, porque nesse último hino que eu toquei, no final que eu terminei, que eu repeti ele várias vezes, eu consegui reparar que eu tinha errado 2 notas. Eu tava tocando errado 2 notas, eu consegui corrigir. Olha que poderoso. E assim, eu fiquei feliz, porque eu falei, nossa, eu já tô conseguindo me corrigir. Que maravilha, isso é incrível, muito bom, porque você não é mais zero negativo, nem positivo, você já tá beirando 10, porque você já sabe se corrigir. Então, assim, você saber estudar na sua casa, né, você saber como que você vai estudar do seu melhor jeito. Ó, você já falou coisas aqui muito, muito importantes. Você falou que assiste várias vezes a aula para entender, usa o tempo que você tem do seu dia a dia, da sua rotina, e ainda antes de mandar, você verifica a lista, tudo, né, conforme você consegue já enxergar o que precisa melhorar. E tudo isso faz com que você já não seja mais a pessoa iniciante. Mesmo tocando 2, 3 hinos, você já tem uma visão muito ampla, né, de quem estaria ali no início ainda, pegando uma teoria, um solfejo, que não tem a noção que você tem em tão pouco tempo. E não faz 6 meses, né? Agora tá fazendo quanto tempo que a irmã tá? Eu entrei na turma 9, se eu não me engano, foi bem no finalzinho de maio, né? Se eu não me engano, foi 29 de maio, mais ou menos isso, bem no finalzinho. Mas daí eu comecei assim aos pouquinhos, né? Que era mais a teoria no começo lá, mas o desafio começou 9 de junho, né?
Acabou 9 de julho, começou 10 de junho, acabou 9 de julho. E a gente ainda nem chegou em 2 meses ainda. Porque daí 9 de agosto faria 2 meses, né? Então, nem chegou em 2 meses ainda. Olha aí, que incrível. E eu Meio também... de 15 dias, mais ou menos. Então, faz pouco tempo, né? E me fala, irmã Rosana, você acha que você conseguiria ter esse tipo de resultado estudando hoje com os métodos da igreja? Ah, irmã, com certeza não. Porque, igual eu falo, eu sou assim muito visual. Então, esses vídeos da irmã me ajudam muito. Muito mesmo, né? Então, eu olho a primeira vez, me familiarizo com o vídeo. Depois, eu vejo de novo, assim, mais tranquilamente. Depois, quando eu sento no teclado ali, eu já coloco de novo e vou acompanhando ali. E isso me ajuda muito. E no método tradicional, eu ia lá, a mãe ia me passar a lição, ia vir para casa, ia ficar me matando, ia ter que ficar procurando no YouTube alguma coisa que me orientasse, né? Porque, né, a gente já estou acostumada, tudo eu procuro lá no Google, no YouTube, né? A gente se auto-ensina em algumas coisas, né? Então, assim, eu até poderia conseguir, mas ia ser muito devagar. Ia ser, assim, bem demorado, porque, assim, né, fica na teoria eu não sou enrolada, eu não gosto muito também de teoria, não, meu negócio é prática. Eu acho, assim, que é a prática mesmo que faz a gente aprender, igual andar de carro. Você vai lá, faz a autoescola, às vezes passa na sorte, mas você vai aprender ali, andando, praticando, né? Você só vai aprender se você pegar o carro e andar. Tem gente que tira a carteira e não anda porque não praticou. E, assim, acho que a prática é tudo, né? Então, assim, o método da irmã vem a prática junto. Eu acho que a prática é tudo. Porque senão a pessoa desanima se ficar ali na teoria, a pessoa acaba desanimando, né? E como que seu esposo, ele reagiu? Você mostrou o seu primeiro hino pra ele? Como que foi? Ai, ficou feliz, né? Ficou feliz. Hoje mesmo eu tava mostrando o solfejo, eu falei assim, não ri, mas eu vou mostrar, tá? Mostrei o solfejo e ele falou assim, nossa, você tá vendo? Ele não consegue usar o metrônomo, ele toca sax, né? E esse dia eu tava quase dando uma aula dele pra ele usar o metrônomo, ele falou assim, não tô conseguindo, eu vou te ensinar. Eu falei pra ele. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu vi o seu vídeo, foi à noite que eu abri a comunidade, eu falei pro meu espelho, eu falei assim, olha essa aluna. Falei pra ele, olha essa aluna solfejando no 454, com metrônomo ali. Foi depois da live de ontem que eu fiz. Ele falou assim, nossa, com metrônomo ainda? Eu falei, ela tá pegando a risca o desafio. E foi depois da live ainda, irmã, que eu sentei ali, já tinha dado janta pra todo mundo, já tinha jantado, já tava todo mundo ali sentadinho de boa. Aí eu vim aqui no quarto, falei, vou fazer rapidinho. E foi depois da live ainda, ontem que eu fiz e postei. Com vergonha, mas postei, né? Porque, nossa, ficou lindo. Ficou lindo. Eu queria te perguntar sobre o metrônomo, né? Tem muita gente que tem dificuldade com o metrônomo. Como que foi para a irmã desenvolver assim do zero o metrônomo e conseguir tocar nesse período de tempo? Aí eu no começo, quando né, teve a live lá do... Foi na live ou foi na aula do metrônomo? Teve a aula do metrônomo, né? Tem a aula lá. Aí eu baixei, né? Eu já tinha escutado falar do metrônomo na comunidade. Uma irmã postou um vídeo lá de configuração, mas eu não abri. E meu marido, eu via de vez em quando que ele colocava esse barulhinho aí, mas eu não sabia que era metrônomo, nem sabia que existia. E aí eu não sabia do que se tratava, né? Mas o barulhinho eu já lembrava dele, né? Aí eu peguei e falei, vou tentar usar. No começo foi difícil, né? Assim, de você entrosar. E até hoje, quando eu faço hino, eu faço sem o metrônomo primeiro, mas eu fico doidinha pra pôr o metrônomo logo, sabe? Mas eu falo, não, vou me segurar. Aí eu faço sem, e depois, assim, até ajustar o metrônomo, é repetição bem mais do que o hino. Acho que dá umas 30 repetição. Porque daí, como o metrônomo você tem que acompanhar, daí quando eu perco ali, erro uma nota, eu já não consigo mais acompanhar, né? Porque ainda tô no começo, mas daí eu continuo indo, volto de novo, espero o metrônomo igual. É treino. E até conseguir. Nossa, que bacana. Sua evolução foi muito rápida, com o metrônomo junto em 2 meses, acredito, né? Bem, tá dando do desafio para hoje, tô dando 46 dias. 46 dias, então, olha aí. Mas que legal, tô muito feliz de você tá tendo essa evolução nos estudos, de você estar aqui comigo também, ter disponibilizado esse tempo pra gente conversar e contar um pouquinho da sua história, porque eu sei que tem irmãs que vão se inspirar em você. Você, irmã Rosana, que começou lá atrás, que queria aprender, que estava colocando as fitinhas na nota. E que hoje já se liga toda a fitinha na nota.
Isso não é vergonha, não. Isso daí é exemplo, né? Porque apesar de você ter feito isso, você fez errando, achando que estava acertando, que estava fazendo uma coisa para te ajudar, e tá tudo bem, né? Porque eu não sabia mesmo, né? Se eu soubesse, eu não faria. Isso pode ter certeza. Se eu soubesse que isso aí não era legal, eu não tinha feito, né? E assim, o mais legal de tudo é que você foi e se deu essa chance, essa oportunidade. Eu fico muito feliz de ver o seu resultado e agora seguir em frente cada vez mais, pegando mais e mais hinos.